Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Tech, o evento digital da GS1 Brasil. O Conexão Tech é o elo entre mercado, ideias e performance. Serão vários eventos de hoje até o final do ano, online e gratuitos para todos os associados da GS1 Brasil. Eu sou Débora Freire e vou conduzir esse bate-papo hoje aqui com vocês, direto do estúdio da GS1 Brasil aqui em São Paulo. Eu estou com um dos nossos convidados, o Jorge Pacheco, toda a equipe técnica, e nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança sanitária exigidos nesse momento de pandemia. Os demais debatedores convidados de hoje estarão participando de forma online. Você também pode participar enviando a sua pergunta aqui pelo nosso chat, ok? Antes da gente iniciar, eu gostaria de agradecer a parceria com a GIC Brasil, que viabilizou o evento de hoje. A GIC é uma empresa de inovação e tecnologia que oferece soluções em gestão de cadeia de suprimentos para o varejo. Eu também gostaria de agradecer os nossos apoiadores. São eles a Verser, empresa especializada em qualificação de dados de produto para o varejo, a Cord, empresa que atua em duas áreas, educação, com foco em automação, logística e tendências, e consultoria, voltada para rastreabilidade e análise de dados para estratégias omnichannel. Também a Activa ID, que é uma empresa especializada em soluções para identificação e conectividade. Também gostaria de agradecer os nossos parceiros, a Total Links, empresa responsável pelo link dedicado de internet que estamos usando hoje, a agência Beato, que também é responsável pela plataforma que nós estamos usando no Conexão Tech e também toda a infraestrutura técnica desses eventos, e a Defreire, agência de comunicação que eu represento e que oferece soluções completas de comunicação para o mundo digital de hoje. A GIC é uma empresa de inovação e tecnologia para o varejo alimentar. Trabalhamos para melhorar a experiência do consumidor. Desenvolvemos soluções avançadas para a automação do varejo. A GIC vai ao futuro e traz o que o varejo precisa hoje. Lá vem ela, a inovação. Esse é o tema do nosso debate de hoje. Vamos discutir como os impactos das recentes transformações têm impactado nos processos tecnológicos e comportamentais e os desafios que trazem às empresas e à gestão, aos líderes. Open Innovation tornou-se a estratégia de vez para acelerar os processos de inovação nas indústrias e em todas as organizações. Mas como as empresas estão lidando com a necessidade de inovar? E como fazer o processo da inovação ser integrado aos modelos de negócios? Para ajudar com essas questões e contar as experiências, a gente tem convidados especiais para hoje. São eles: André Campos, CIO do Giga Atacado. Bom dia, André, bem-vindo. Bom dia. Gil Giardelli é professor, escritor e cofundador da Quinta Era. Um prazer ter você conosco, Gil. Também Irineu Fernandes, ele é CEO da GIC Brasil. Bom dia, Irineu. Bom dia. Jorge Pacheco, meu convidado aqui, colega de estúdio, obrigado pela companhia. Bom dia a todos. Fundador e CEO da State. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. E Vitor Vendramini, ele é responsável pela unidade de negócios Nestlé Health Science América Latina. Olá, bom dia, tudo bom? Bom dia, Vitor, tudo bem. Então, para a gente esquentar esse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma rodada inicial com vocês, para que cada um falasse rapidamente o papel da inovação nesses últimos meses, nesse ano de 2020 tão desafiador para as empresas e para os líderes. A gente pode começar com você, Vitor. Conta para a gente, como é que foi aí esses últimos meses o papel da inovação? Uma rodada rápida. O papel da inovação... O seu som. Pode ligar o seu som, essa é a frase mais falada nesses últimos meses. Sim, estão me ouvindo agora, gente? Sim, vamos lá. Perfeito. A inovação dentro de Nestlé Health Science, que é uma unidade de negócios que eu trabalho para Nestlé, com foco em ciência e nutrição, é fundamental. Isso
de fato na prática, né? Que a gente vê às vezes muitas empresas falando, poxa, gostaria de ser inovadora, mas a gente vê a importância de você ter ações que concretizem essa inovação. Então a gente trabalha muito com processos de inovação aberta, formal e comunicados e compartilhados com o mercado, em que a gente faz o recrutamento dessas empresas para trabalharem em parceria com a gente diante de desafios reais de negócio. Então isso a Nestlé vê como algo de extrema importância, trazendo do mercado, como também os seus processos internos, né? Então a gente tem tanto a inovação de fora para dentro, como de dentro para fora, e é algo que está acontecendo na minha unidade de negócios e várias outras unidades de negócio da Nestlé. Ótimo, a gente vai querer saber mais disso. E para você, Jorge, qual é o papel da inovação nesses últimos meses? Eu acho que, acima de tudo, ela despertou realmente que todo mundo tem que olhar mais, principalmente a questão do digital, né? Uhum. Eu acho que muitos serviços aí realmente pararam, né, de poder serem entregues da forma como eles eram e forçaram realmente muitas empresas, muitas indústrias realmente a pensar no novo modelo. Nós no State não foi diferente, né, como Hub de Inovação, um espaço físico que reúne pessoas, a gente também, né, ao longo desses meses, a gente trabalhou muito mais na questão da nossa comunidade, formação de comunidade, inovação aberta, né, conectando grandes empresas com startups de uma forma online. Então a gente também teve um exercício grande aí ao longo dos últimos meses. E você, Gil, que trabalha e fala disso há tanto tempo, como você avalia, né, a importância da inovação nesses últimos meses? Acho que nós tivemos um choque de realidade, entramos no mundo realmente físico, o físico dentro do digital e o digital dentro do físico. Um mundo totalmente híbrido, onde agora as fronteiras da inteligência artificial, dos humanoides, dos robôs chegaram de fato. Por exemplo, você está aí atrás com o robô Now, mas só na Coreia do Sul, nesse ano de 2020, pós-pandemia, foram lançados mais de 60 robôs humanoides como esse, robôs sociais que ficaram na casa das pessoas. E a gente já fala do que nós chamamos da inovação dos comuns, né, que é a inovação onde nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E começamos a olhar para a China e ver outra escola da inovação, que é a inovação de enxame, onde eles criam um ecossistema para que, por exemplo, 5.000 empresas de locação de carros autônomos apareçam para 3 se transformarem em globais. Então, uma mudança como nunca vista. É muita inovação. E você, Irineu, como que a inovação impactou aí o teu dia a dia, a sua empresa nesses últimos meses? Precisamos ligar o áudio. Bom dia. Bom dia, vamos lá. Eu me sinto um privilegiado, porque eu pude participar das primeiras instalações, dos primeiros computadores aqui no Brasil e pude acompanhar toda essa evolução. Uau! E ver essa mudança tecnológica que está acontecendo no mundo agora é uma coisa fantástica, né? É certo que temos que nos adaptar a isso, mas ela não tem volta. E me sinto honrado em estar aqui, com os meus 70 anos, no meio de tanta gente feras, né? Esses jovens que estão aí com toda a força para a inovação. Queria dizer que a GIC é uma empresa de inovação, nós trabalhamos com inovação pura e adaptamos a inovação para a realidade da nossa cultura brasileira, tá? É bem isso que nós fazemos lá na GIC. Ótimo, deve ter muita história para contar, nós vamos conversar bastante hoje. E o André, lá no Giga Atacado, conta para a gente. Os últimos meses trouxeram um cenário totalmente inesperado, era difícil a gente pensar, eu ia dizer que em dezembro de 2019 nós não pensaríamos isso, mas mais forte que isso, acho que em fevereiro de 2020 nós não pensaríamos o cenário que nós passamos mais intensamente nos últimos meses, mas que ainda estamos passando. Isso fez com que fosse necessário recriar a forma como se interage com seus clientes, recriar a forma como você faz os seus negócios. Isso acelerou muito a inovação. Eu acho que por necessidade pura de reinvenção e se manter vivo. Então, essa aceleração que a gente teve nos últimos meses fez com que a inovação viesse para o centro da mesa e poucas empresas não foram impactadas por isso, senão nenhuma empresa ficou sem ter um pouco de impacto, tendo que se reinventar, tendo que repensar os processos e as formas que eles fazem negócio. Verdade.
Vitor, para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, a minha primeira pergunta já é muito direta e vai para você. Explica para nós um pouco esse conceito do Open Innovation. O que é essa inovação aberta? Tá bem. Quando a gente fala de inovação aberta, esse conceito ele surgiu por uma pessoa que é conhecida por Henry Chesbrough, e esse conceito ele trazia muito a questão antiga de que antes as companhias se sentiam preparadas para terem os melhores talentos, acreditando que tinham e conseguiam reter os melhores talentos, elas acreditavam que conseguiriam também ter os melhores desenvolvimentos. Mas, com o passar do tempo que a gente vem vendo, com essa hiperconexão com a rede, com toda essa volatilidade de mão de obra, turnover, isso deixou de ser uma realidade. E a partir disso daí, a gente começou a ver uma migração em que a gente entende que existe uma rede, e dentro dessa rede é muito mais produtivo para empresas, por exemplo, como a Nestlé, que é uma empresa gigante, assim como várias outras empresas também alimentícias ou de bem de consumo, que eu não tenho obrigação de ter pessoas ou de dominar todos os processos de inovação que existem no mercado. É muito mais fácil outras empresas que estão se desenvolvendo, sejam startups ou não, que consigam ter essa expertise e a gente plugue essa empresa dentro do que nós temos de necessidade de processo, de dor, de desafio ou até de oportunidade dentro da Nestlé. Então, isso é um pouquinho de como que a gente vê inovação aberta e como que isso pode nos ajudar. Jorge, como vencer essa barreira de levar a inovação para fora de casa? Né? Acho que as empresas antigamente tinham aquele departamento do P&D, né, que era um segredo absoluto. O Open Innovation leva isso para fora. Como vencer essa barreira? Eu diria que cada caso é um caso, né? A empresa sempre tem que analisar. Mesmo a empresa vai ter casos que ela tem que realmente fazer um desenvolvimento, um P&D tradicional dentro de casa, quanto muitas vezes é importante, né? Cada vez mais a gente está vendo isso, a empresa realmente se abrindo para o mercado, né? E como o Vitor comentou, procurando realmente soluções, né? A mercado que já estão prontas, que possam realmente, né, reduzir o tempo dela de atingir, né, determinados objetivos ou solucionar determinados problemas. Então, eu acredito que aqui também se fala de modelo híbrido, né? Que a inovação tradicional de P&D ela continua sendo importante, assim como a inovação aberta também. E depende da empresa analisar o que é melhor conforme, né, o problema que ela tem a resolver ou realmente, né, o desafio e tudo mais. Entendi. Eu vou agora perguntar para o Irineu, porque a gente está falando um pouco aqui, e essa inovação ela passa também por uma questão de cultura, né, a cultura das empresas. E parece que no segmento de varejo, a gente não tinha uma cultura tão amadurecida sobre a inovação. As empresas já estão convencidas, Irineu, da importância da inovação nesse segmento? Sem dúvida, Débora. As empresas estão altamente convencidas, sim. Mas a inovação que está acontecendo lá fora, ela é uma inovação muito forte e tem tido uma transformação muito rápida. Então, o que acontece? O que acontece lá fora tem um custo muito alto para o nosso país. Então, a gente que trabalha com a retaguarda do varejo, Acho que vamos esperar retomar o contato com o Irineu, mas a gente estava falando da cultura de inovação no varejo, e a gente tem aqui um exemplo que parece que está indo na contramão, né, dessa questão que é do giga atacado. Então, André, ainda nesse tema, parece que o atacado, né, ele dentro do segmento do varejo é o que tinha menos característica de digitalização. E nesse momento, como é que foi para vocês, né? O que você acredita? É uma questão de cultura ou é de cada empresa? Conta um pouco a realidade aí do giga atacado para a gente. Tá bem. Falando um pouco do atacarejo, um dos principais pilares do modelo de negócio é oferecer para os clientes produtos com preços mais acessíveis. Isso faz com que as margens do negócio sejam muito apertadas. E não dá para inovar sem aplicar recursos. Fica bem difícil. É lógico que você tem alternativas e tudo mais, mas de alguma forma você tem que ter recursos para aplicar. E com uma margem muito apertada, você acaba gerando uma barreira natural para a inovação. No atacarejo, justamente por conta disso, o foco principal da inovação
é a excelência operacional. Fazer com que todos os processos internos sejam tão otimizados que eles que eles gerem o menor custo possível. Então, nos últimos tempos, nos últimos anos, a maioria dos players tem se preocupado muito em melhorar os processos internos e criar ferramentas para que isso aconteça. Mas tem fugido a maioria dos players de fazer o que vem à mente da gente no primeiro momento quando você fala em digitalização, que é criar canais digitais de venda por conta dos custos agregados que isso gera. No Giga, todas essas ferramentas criadas estão tão elaboradas que, usando o melhor conceito de Open Innovation, que é compartilhar conhecimento, nós tomamos a decisão de transformar as nossas ferramentas, que nos trazem tanto ganho, em produtos comercializáveis. E criamos o Gigatech. O Gigatech tem como missão compartilhar o nosso conhecimento, todas as ferramentas que criamos ao longo de anos, com parceiros, sendo o parceiro externo para alavancar e acelerar a inovação. Você tem razão, acho que o varejo talvez tenha sido um dos segmentos mais desafiados, né, agora no início, principalmente no início da pandemia, com a questão da digitalização. Gil, na sua opinião, por que essa pressão toda em cima do varejo? O que a tecnologia ou a digitalização tem de benefício a oferecer para o varejo e para os seus consumidores? Fala um pouco para a gente sobre isso. Na verdade, o varejo ele ainda não tinha tido um grande choque, né, dessa disruptura digital, e na verdade já se fala sobre essa transformação desde 1922, sobre quando você tem um pensador sobre a inovação, e aí você na década de 40 já fala especificamente sobre o varejo, né, que ou você está pronto para destruir criativamente o que você faz hoje, ou alguém fará isso por você. Evidentemente que num país que é continental e tem vários tipos de Brasis aqui dentro, né, foi um pouco diferente essa projeção, mas nós estamos muito aquém do que já está sendo feito lá fora. Mesmo porque hoje você já tem até várias pesquisas indicando que as pessoas, nessa era do ter, não gostam de ser chamadas de clientes. Elas são pessoas que consomem e não têm mais aquela fidelidade para a marca. Então, muito mais do que a transformação digital, eu acho que a gente tem que pensar nessa nova sociedade que vem substituir já a quarta revolução industrial, e que tanto no G20 como nas altas pensamentos acadêmicos já falam da sociedade 5.0. Então, acho que é muito mais do que a transformação digital apenas do varejo, é também a transformação de como colocar as pessoas no centro. E aí sai o B2B, sai o B2C e entra o human to human. Então, só para a gente dar um exemplo sobre isso, não só as empresas de varejo, mas a Shell, que é uma empresa, né, tecnicamente de combustível fóssil, já se coloca como somos especialistas em humanologia. E agora esse choque é sentido no varejo geral, em todo o conceito, de toda a cadeia. Muito interessante. Você falou aí de alguns conceitos, human to human, e também tem um conceito muito que vem ganhando relevância, que é o people-centric, né? Enfim, acho que é um pouco isso, olhar para as pessoas, né? Interessante isso, o consumidor não querer ser chamado de consumidor, ele quer fazer parte, é isso? Exatamente. Na verdade, esse conceito do human to human foi a pedido há 13 anos atrás de uma das marcas mais famosas do mundo, que é da família britânica real, e aonde foi indicado que as pessoas não queriam ser consumidores, na verdade não queriam ser clientes, né, não queriam ser súditos, e era o início, né, do fim da era do ter para ser a era do pertencer. Então, por isso que a gente vê muitas marcas até de varejo, né, que são marcas que estão muito mais preocupadas com a comunidade e a venda é uma consequência. Então, esse human to human vem parte de um projeto econômico do governo britânico, e aí das 500 maiores da Fortune já tem 270 aproximadamente usando esse conceito. Então, você tem uma companhia aérea que, claro que agora ela está tendo um probleminha, mas ela fala voa ao lado da humanidade. Então, muitas empresas usando a humanidade como um conceito. Vamos ver se o Irineu restabelecemos a conexão com ele. Você quer comentar um pouco sobre isso, Irineu? Você estava dizendo que lá fora as empresas estão muito mais avançadas e que o custo dessa tecnologia é um pouco alto aqui para o Brasil. Exatamente. Desculpem, mas a tecnologia falha de vez em quando, né? Não tem problema. Realmente, para nós fazemos o quê? Nós entendemos a tecnologia que está avançando de uma forma
muito rápida, né? Eu até brinco, a minha filha estava querendo comprar o Pro, né? O Pro 2011, o Pro. E ela acabou comprando agora, né, o iPhone, e assim que ela comprou já foi lançado o 12. Então, é complicado. Então, a gente procura entender a tecnologia lá fora e trazer essa tecnologia aqui para o nosso mundo, né, para o Brasil. E isso faz com que a gente transforme essa tecnologia, porque a nossa cultura aqui não aceita. Se eu falar de um robô, se eu falar de uma câmera que é feita lá fora, o custo aqui é muito alto, então a gente não consegue praticar, na essência, aquilo que a gente quer colocar. Então temos que fazer uma adaptação. Para isso nós criamos até um laboratório, né? Dentro desse laboratório nós desenvolvemos as adaptações desses equipamentos para a realidade brasileira. E isso nos faz está fazendo ganhar um terreno muito grande aqui, porque desde 2008 a gente vem fazendo isso. Então a gente já conseguiu adaptar ferramentas para trabalhar com a loja física, né, toda a movimentação da loja física. Fizemos adaptação dos mobiles, que antigamente era um mobile muito caro, custava $1.800. Hoje a gente vende aí para a faixa de $500, $600 um equipamento. E está sendo assim também agora dentro do nosso laboratório. Nós estamos criando robôs, estamos criando câmeras que vão fazer a captura de imagens automaticamente para verificar a exposição do produto na gôndola. E essas câmeras são adaptadas para o nosso processo dentro do país, né? Dentro do custo e das condições que nós temos. Então, quer dizer, nós temos uma cultura diferente, sim. A América Latina como um todo, porque a gente está atuando também na Colômbia, no Panamá, em Angola, a gente percebe uma cultura bastante distante ainda da realidade financeira daquilo que é necessário investir para se ter o resultado positivo total, né? Entendi. Temos aí alguns desafios. Você pode também fazer uma pergunta para qualquer um dos nossos convidados através do chat aqui da plataforma. Fique à vontade. A gente estava conversando aqui, temos desafios culturais e também financeiros, né? Jorge, você acredita que essa chacoalhada da pandemia acelerou essa mudança da cultura em relação à inovação e aos investimentos da inovação? Eu acho que no curto prazo é um pouquinho difícil, digamos, avaliar a questão de investimentos, porque eu acho que nesses últimos meses foi muito a questão de, segura, né, corta custo, segura para ver o que acontece. Mas quem tinha um pouco de caixa, acho que sem dúvida já começou a se movimentar, e eu acho que está nos planos de todo mundo realmente, né, se reinventar, ver o que pode criar, o que pode trazer de novo, né, para melhorar o seu negócio, né, para realmente aumentar a base de consumidores, para reduzir custos, para melhorar a performance, enfim. Então, eu acredito que está todo mundo no mercado bem mais atento, né, e indo atrás, realmente, para inovar. Acho que a criação da Gigatec, como o André estava contando, pode ser um exemplo disso. André, a criação da Gigatec, nesse momento, é um exemplo daquela máxima das oportunidades que surgem durante a crise? Conta para a gente um pouco. Sim, sem dúvida. Como o Jorge bem disse, existe espaço para inovar e para se reinventar, e nós entendemos que criar uma startup dentro do Giga para vender produtos de tecnologia e de inovação que a gente usa no nosso dia a dia, era uma oportunidade muito grande nesse momento que todo mundo está com as antenas ligadas e tentando melhorar os seus serviços, melhorar a forma como interage com os seus clientes. Então, tudo isso foi pensado de uma forma muito rápida, como tudo que foi acelerado por conta da pandemia. A Gigatec foi pensado de uma forma muito rápida, estruturado de uma forma muito rápida, e a gente já tem alguns parceiros que em outros tempos seriam encarados como concorrentes, mas por que não compartilhar boas experiências? Por que não aprender com eles também? Então, essa é o grande pano de fundo da criação da Gigatec. Quer dizer que a Gigatec, ela nasceu para resolver um problema do negócio do Giga Atacado e virou uma spin-off, uma... Exatamente. É usar a experiência que a gente acumulou ao longo do tempo para dividir com
com outros players de mercado. E também ter a oportunidade de aprender com eles. Eu estou entendendo que essa foi um exemplo rápido, mas eu queria perguntar para o Gil sobre uma outra questão cultural. A gente falou um pouco com o Irineu sobre esse problema do investimento, né, da falta de investimento, mas como que a gente mede, Gil, o resultado prático do investimento na inovação? Eu acho que isso é uma coisa também que está um pouco descompensada, né? Como é que você vê essa questão, esses laboratórios, o Open Innovation, como que as empresas, o que esperar, né? Em quanto tempo o investimento de inovação dá retorno prático? Na verdade, hoje você já tem toda uma escola de KPIs, né, de chaves de performance sobre a inovação. Aqui no Brasil, na grande maioria das vezes, nós não utilizamos esses KPIs para medir. E aí você tem alguns exemplos do que acontece de criar uma série de iniciativas de criar incubadoras, criar hackathons, mas sem conexão com o negócio. Ou, né, sendo mais exemplificando melhor, às vezes você faz ali todo um final de semana, sexta, sábado, domingo de hackathon, e não aparece nenhum profissional de negócios ali. E aí você fica vivendo o mundo da inovação desconectado com os negócios. E isso reflete na falta de KPIs para medir. E aí todas as escolas de inovação fora do país têm assim, uma série de formatos de como medir, de colocar prazo. E aqui ainda a gente fica num processo vamos fazendo, vamos vendo para onde indo, vamos dar mais um tempo, vamos investindo um pouco mais, até que se perde. O grande exemplo disso, uma grande empresa de varejo aqui no Brasil, já trocou de vice-presidente de inovação 4 vezes nos últimos menos de 3 anos. Por quê? Porque você cria uma vice-presidência de inovação antes de mexer na cultura da empresa. E aí o que acontece? Você cria o que nós chamamos de uma categoria diferenciada de executivos, que não tem meta, que pode trabalhar de uma forma muito mais casual, e isso acaba fazendo com que todo outro grupo repila, né, aquele VP de inovação. Então, os exemplos já estão acontecendo, e aí, por exemplo, isso não é um KPI de inovação, mas é algumas escolas que nos mostram. Quem criou o conceito de Design Thinking foi a Day School de Stanford. Eles próprios já não usam mais Design Thinking, eles já usam Mathematical Thinking. Então, o Brasil precisa dar um passo à frente. Claro que a gente está fazendo muita coisa, mas também começar a ter uma visão de futuro. Legal. Fiquei curiosa, como é que é isso na Nestlé, Vitor? Como que a Nestlé mede o investimento na inovação, nessa ambiente de Open Innovation que vocês criaram na unidade de Health Science? Em inovação, propriamente dita, a gente tem exemplos que não necessariamente são inovação aberta, com startups. A gente teve um caso muito interessante agora durante a pandemia. Eu acho que é legal trazer os casos práticos, né? Nós temos uma das nossas marcas que é um suplemento para pessoas com mais de 50, 60 anos. E essas pessoas começaram a ir às nossas redes sociais e pedir ajuda. Eu quero estar conectada com a minha família, eu quero poder pagar a conta online no meu app, quero pedir comida no aplicativo. E a partir disso, a gente fez um alinhamento junto com o Facebook, a gente criou um bot no WhatsApp. O WhatsApp tem penetração em 99% dos smartphones brasileiros para ajudar essas pessoas com respostas em tempo reais, com conteúdos. E assim, a gente teve mais de 250 mil mensagens trocadas com usuários com esse target etário que muitas vezes as pessoas não imaginam. Então a gente mensura muitos desses resultados em processos de inovação baseado em resultados que vão de fato ajudar ou o nosso usuário ou o negócio. E em termos de inovação aberta, que foi o outro ponto que você perguntou, a gente trabalha muito alinhado ao que o Gil falou. Sempre tem que sair de uma determinada necessidade ou dor de negócio que esteja muito clara. A partir disso, os executivos, a gente faz o trabalho com o filtro de quais startups podem ajudar a gente quando a gente faz esse recrutamento dentro de mercado, e tudo se começa testando, né, pessoal? A gente fala muitas vezes, vou trazer uma startup e vai resolver meus problemas. Não. Primeiro a gente identifica uma oportunidade de trabalho e se começa testando com um piloto, com uma MVP. E a partir disso, você garante a primeira implementação desse piloto, você mensura os resultados, você tem os aprendizados, e aí você segue para uma próxima etapa, que são objetivos de negócio. Então, exemplo, se a gente está falando talvez de uma startup que eu tenho uma necessidade de nova rota de mercado, o lançamento de uma nova categoria, eu vou mensurar num determinado momento a implementação. Mais um segundo, a gente já sai para avaliar
vendas, penetração, market share. A ideia é que isso faça parte do daily business que temos. Uhum. Muito interessante. E lá no Giga, a gente tem algum exemplo prático da inovação, né, do investimento na inovação na prática? Sim, sim. E eu vou tentar trazer um exemplo que não envolva a tecnologia diretamente. O principal ponto de atrito de um varejo é, sem dúvida, a fila. É a parte mais incômoda de qualquer cliente dentro de um varejo alimentar, principalmente. Então, nós criamos uma metodologia baseada em processos que analisa desde o cadastro do produto até a escala da frente de caixa, olhando por todos os pontos que geram problemas, para otimizar tudo isso, otimizar os processos, otimizar a forma como isso é executado. Nós chamamos isso de fila zero. Isso reduziu muitas vezes o tamanho das filas em nossas lojas. Hoje a gente tem as lojas cheias, mas com as filas com poucas pessoas, porque a fluidez é muito grande por conta dessa metodologia. Isso mostra que dá para inovar sem necessariamente ter que aplicar tanta tecnologia. Na verdade, aí é uma inovação de processo, né? Inovação... Exatamente. Uhum. Irineu, comenta com a gente um pouco sobre essa expectativa, né, de investimento em inovação. Então, a Nestlé comentou casos práticos, a Giga também. Como é que o pessoal do varejo está vendo isso? Né, aquela coisa, ainda temos a cultura imediatista em relação ao investimento em inovação? Bom, a inovação, ela tem valores... só um minutinho. A inovação tem valores que são necessários, né? Porque, como falou o André, como falou o Gil, a gente vê que existem processos que não precisam tanto da tecnologia, mas existem processos em que a tecnologia ajuda demais, não? Aí, então, como a gente pode ver, nós trabalhamos na GIC com processos, e os processos, eles dependem da tecnologia para inovar. Então, nós temos feito adaptações de hardware para cá, temos feito adaptação de processos com os hardwares para evitar a despesa, né, do próprio varejo. Como o André bem falou, nem tudo precisa de tecnologia, mas a tecnologia ajuda, né? Nós temos uma missão, a gente sabe, né, que a nossa missão é mudar o conceito do varejo, né? E dentro disso, nós estamos desenvolvendo agora, além de ter desenvolvido já um produto que movimenta toda a parte física de uma loja, através de processos online, nós estamos desenvolvendo agora também um robô e câmeras, né, como já falei, para tratar dessa movimentação dentro da loja. Mas isso tem que ser um produto, para o Brasil, tem que ser um produto barato. Então, como disse bem o Gil, né, a gente participa das startups, participa dos negócios, mas tem que trazer um preço acessível, porque senão, no Brasil, a gente não consegue fazer essa implantação. Então, esse é o nosso grande desafio, mudar o conceito do varejo com valores acessíveis ao próprio varejista. O varejo está interessado em mudar, sim. Tá? E a gente tem um grande desafio aí pela frente para atender o varejo e o consumidor. Chegou uma pergunta aqui da Bárbara Vita. Eu acho que eu vou passar para o Gil e depois, se alguém quiser comentar também. Ela diz o seguinte, Gil, que a sustentabilidade convida uma mudança para além do consumo. E a gente observa que a inovação permite exigir essa questão de cidadania. Como é que você poderia comentar essa provocação aqui da Bárbara? Na verdade, agora começa o conceito chamado Green Innovation, que é usar tecnologias verdes e cognitivas para fazerem com que as cidades, os países, comecem a se preocupar com a mudança climática, com as desigualdades sociais levadas ao clima e com uma série de outros fatores ligados às cidades inteligentes. Para você ter uma ideia, isso já está acontecendo numa cidade teste próxima do Monte Fuji, né, de Tóquio, feita no conceito da tríplice hélice da inovação, com a iniciativa privada, o poder público e as universidades.
você já tem todo um bairro de Dubai, né, no deserto de Dubai, onde está com essas tecnologias cognitivas, e também um bairro em Shenzhen. O que seria exatamente isso? Muito mais do que humanoides, robôs, fazendas verticais, é você trazer uma conexão entre o meio ambiente e também enfim, as pessoas que moram ali. E o que foi, então, um exemplo em Dubai hoje, né, lá em Dubai fica o aeroporto de maior número de conexões internacionais do mundo, e conexões internacionais, e quase todos os legumes e verduras são feitas em fazendas verticais, que a soma dos seus andares, dos vários predinhos, dariam 300 andares. Então, olha só a mudança que a gente está fazendo na agricultura, né? Além disso, depois de 40 anos de pesquisa, a gente chegou a uma conclusão sobre a curva de Kuznets, que a curva de Kuznets é quando você leva a renda per capita de uma cidade, de um bairro, de um país a $4.000, mas aqui no Brasil a gente pode falar de R$4.000, você faz com que automaticamente as pessoas exijam que os rios estejam limpos, que a cidade esteja completamente limpa. Então, né, a grande utopia do século XXI é manter o nosso meio ambiente de pé, sejam florestas, mares. E aí o Brasil vai ter que despertar para esse conceito do Green Innovation e da curva de Kuznets. E só para não me alongar, mas aí eu acho que é importante, como, né, foi falado pelo Irineu, etc., a gente tem muitos Brasis. Eu gosto de contar uma história da inovação, onde eu recebi uma pessoa num trabalho voluntário e essa pessoa ficou numa casa de apoio às crianças com câncer e ela, nos seus 3 primeiros dias, ela pegava um pacotinho e enterrava, né, no jardim dessa casa de apoio. Que a gente recebeu essa senhora e o filho dela para fazer um tratamento de oncologia longo aqui em São Paulo. E até que um dia, né, no 3º dia, a senhora, que era assistente social, foi conversar com ela e falou assim, olha, por que a senhora está, né, enterrando ali no nosso jardim esses saquinhos? O que é? Alguma coisa ligada à sua religião? Tá? Ela falou assim, não, é que eu estou muito preocupada porque eu ainda não sei aonde é o fosso. E aí nós fomos apresentar para ela de uma forma educada, com muita sutileza e muita empatia, o vaso sanitário. E ela vira para nós e fala assim, puxa, eu vi isso daqui branquinho, de água transparente, eu achei que aqui era para beber água. Então vejam só, esse é o nosso Brasil, essa história não é de 50 anos atrás, é uma história muito recente, então eu acho que essa preocupação que o Irineu trouxe, que nosso querido amigo da Nestlé trouxe, é muito importante, porque é muitos Brasis dentro. Né? O Brasil que está debatendo aqui é um, e agora a gente está vivendo um outro mundo. Eu vou emendar com você uma outra pergunta que chegou da Flávia, que você comentou anteriormente sobre a questão de apartar o departamento de inovação ou de criar, né, nova categoria de profissionais de inovação que não estão conectados ao negócio. E a Flávia pergunta como empoderar os executivos na empresa, horizontalizar a tomada de decisão. Os líderes estão preparados para lidar com essa questão da inovação? Isso é um ponto muito importante, porque, na verdade, até então, as lideranças, e eu dou aula de MBA em várias escolas aqui no Brasil e fora também, elas foram preparadas para ter o conceito que nós chamamos do super-herói ou da super-heroína, que eles tinham que saber tudo, indicar para onde ia a empresa, aonde os líderes. E agora, no que nós chamamos da liderança em rede, né, fica muito claro alguns pontos que o líder ele tem que enfatizar, sim, a produtividade e a eficiência, mas também enfatizar a criatividade, a colaboração e a inclusão. E o que ficou muito surpreso para nós foi uma pesquisa que foi feita em Stanford, que é feita todos os anos há 15 anos, na Sloan de Stanford, onde se perguntava qual é a qualidade que você mais gosta do nosso, enfim, do seu líder, dos líderes, o que você espera de um líder. E sempre vinha a perfeição. Nos últimos 5 anos, e a pesquisa desse ano veio mais claro ainda, honestidade e humildade. Honestidade e humildade de falar o poder do eu não sei. E aí eu acho que cai no ponto central da nossa discussão, que é a inovação aberta. Então, a gente vai ter que mexer, especialmente nas gerações, para entender que agora ele pode falar, né, eu não sei, chamar pessoas de fora, ter essa honestidade e humildade de falar não sei. Então, é uma mudança completamente diferente de liderança, e isso vai mudar os formatos como a gente está levando o mundo até agora. Muito interessante. Mais uma pergunta é do Faria Souza, ele é da Verser, e a pergunta é do André Campos. Ele diz o seguinte, que um dos principais desafios da tecnologia no varejo é a integração de vários sistemas, né? ERPs, frente de caixa, e-commerce, aplicativos.
E dessa forma, na sua visão, quais devem ser os primeiros passos para os pequenos e médios varejistas que estão também aqui acompanhando o nosso evento, em adquirir esses sistemas e melhorar as performances e experiência do consumidor? Um sistema, a adoção do sistema está relacionada com a necessidade de melhoria de controle e melhoria de performance de algum processo que você está executando. Então, eu diria que o primeiro passo mesmo é entender o que está sendo feito e o que precisa ser melhorado. A gente está falando, a pergunta do Faria está focado em pequenas empresas. Em pequenas empresas, todos os recursos são limitados, recursos pessoais, recursos financeiros. Então, é importante você priorizar quais são os problemas, quais são os pontos onde você gostaria de ter mais controle e mais eficiência. Sabendo isso, o próximo passo é buscar um parceiro que tenha uma solução que seja aderente às características do seu negócio e que tenha uma boa solução para aquele problema que você está precisando de um apoio ou de um suporte para acelerar a resolução. Legal, tem uma outra pergunta que veio da Active ID, da Juliana, que ela diz assim, vou pensar aqui para o Jorge, o futuro tem pressa do presente? É isso? O futuro tem pressa do presente? Talvez, de certa forma, sim, né? Porque eu acho que as coisas realmente estão acontecendo muito rápida, né? Quando a gente pensa no futuro, o futuro já está acontecendo agora. A gente, 2 segundos atrás, já ficaram para trás. Então, acho que faz sentido, sim. Uma outra pergunta que chegou é o seguinte, essa área de inovação sente muita dificuldade com capital humano? Falta gente com essa cultura ou com os skills necessários para trabalhar em inovação? Eu acredito, assim, que no Brasil, a gente tem um problema de talentos generalizado, acho que falta, a gente precisa avançar bastante nisso. Nas áreas de inovação, acho que não são diferentes. Né, quando a gente fala de inovação, também é um tema muito amplo, né, e todos os profissionais que são necessários, digamos, no processo de inovação, vai depender da empresa e dentro da empresa também do processo, né. Então, mas eu acho que sim, eu acho que a questão de talentos é um problema que a gente tem, que a gente precisa realmente muito desenvolver pessoas aqui no Brasil para a gente conseguir, né, lidar melhor, solucionar os nossos problemas. Eu vou voltar lá com o Irineu. A gente podia dizer que no varejo, no início da pandemia, todo mundo improvisou, né? Fez o que pôde. Sim. E agora, qual é a radiografia que você faz agora da adoção das tecnologias pelo varejo? O que a gente pode perceber? Uma aceleração fantástica, né, do uso das ferramentas. As ferramentas vinham sendo feitas, sim, já antes da pandemia, mas a gente pode perceber uma aceleração assim muito grande, né, dessas ferramentas em função da pandemia. O e-commerce, por exemplo, que todo mundo viu, né, que é a acelerada que deu. Só que por trás nós sentimos que não havia um suporte adequado. Não? Voltamos outra vez naquela mesma coisa, de ter a parte de retaguarda. Né? Uhum. Essa retaguarda ela não era bem atendida. Um exemplo, pessoas que pedem, por exemplo, produto vegana, por exemplo, que eu vi esse caso, pede determinados produtos, pede um queijo vegano, e de repente ele recebe um queijo que não é vegano. Por quê? Porque lá atrás, na hora de separar, ele pediu um queijo. Não tem esse queijo, vou substituir por outro. Tivemos muitos desses problemas, muitos problemas de atraso, muitos problemas de preparação da mercadoria para ser entregue, demorar, né? Então, tivemos coisas boas também, né? Mas essa preparação da retaguarda, ela sofreu muito. Eu vi empresas que teve que fechar, parar, porque ela não conseguiu atender todos os pedidos. Foi uma surpresa muito grande também, né? Porque tivemos, ao invés de ter uma queda de vendas, tivemos um aumento de vendas. Sinal que foi bem entendido aí o processo da pandemia com o processo de entrega também. Hoje nós estamos desenvolvendo uma ferramenta muito grande para fazer essa retaguarda, para suprir essa frente, que é a parte de logística, a parte de entrega. Né? Então hoje a gente está desenvolvendo, adaptando uma ferramenta para fazer essa parte de suporte que não é bem atendida ainda. Né?
Teve empresas, Débora, fora daqui, na América Latina, que a gente atende, que eles pararam, com tudo que eles tinham de ferramentas, eles pararam 100% com as ferramentas e começaram a trabalhar manualmente, novamente, em tudo para atender a pandemia. São coisas que aconteceram que são muito interessantes, né? E voltou agora a pedir novamente ferramentas do zero, para você ter uma ideia. Eu queria voltar aqui, até a gente estava falando também de falta de talentos em mão de obra, eu queria voltar com o Vitor e fazer uma provocação que é o seguinte: a inovação não brota sozinha dentro de uma empresa, né? Você acredita que é importante criar esse ambiente, uma estratégia? Como é que a gente pode fazer uma avaliação dentro da Nestlé, uma vez que a inovação também ficou muito ligada a empresas novas, a startups, e a Nestlé é uma empresa, né, já consagrada de tantos anos. Como é que a gente cria esse ambiente propício para a inovação? Pois é, esse foi um desafio que foi me dado dentro da nossa unidade de negócio. Hoje, quando a gente olha toda essa questão de inovação, e foi algo que a gente trabalhou muito dentro da Nestlé, esse lado de mercado que é trabalhado, 80% do que as empresas investem hoje em dia vai significar ao redor de 20% do retorno a longo prazo. E 20%, isso é o core, tá, que a gente fala. E os 20% que são ali mais de inovação e de transformação vão significar 80% do seu retorno a longo prazo. Então a gente tem uma lógica totalmente reversa, que se as empresas não estiverem preparadas, elas vão ter um problema. A partir disso, o que a gente fez dentro da Nestlé? A gente acredita que é preciso reservar agendas, criar essa parte toda de mindset, de gestão entre as pessoas, e para isso a gente precisa ajudar com que as pessoas estejam em constante evolução. Uma das formas que a Nestlé encontrou de fazer isso foi um processo formal de inovação aberta. Na minha unidade de negócios, a gente criou o primeiro programa de aceleração de startups de health, foi pilotado aqui no Brasil pela primeira vez, antes da gente rolloutar isso para o mundo, em que a gente identificou problemas reais de negócio, mais uma vez, reforçando o que o Gil falou, se a gente não tem problemas reais, muitas vezes a gente não consegue nem, às vezes, saber por onde vamos evoluir. Então, a gente fez todo esse recrutamento, identificou possíveis parceiros, foi um grande sucesso que a gente trabalhou ano passado com a quantidade de inscrições. Hoje no Brasil, só para ter ideia, a gente tem ao redor de 500 startups nessa área de health, já é algo bem fértil, e a gente vê muita gente que não está num estágio muito embrionário, está num estágio que já está um pouco mais robusto e prontos para serem escalados. E aí, a partir disso, a gente fez essa implementação, foi um sucesso, a gente recrutou formalmente 2 startups de mercado de todas as inscritas, e, enfim, deixar o teaser aqui que a gente está vindo com o ciclo de 2021, deve estar indo para a imprensa nas próximas semanas, sobre o processo de inovação aberta de Nestlé Health Science. Legal. Acho que a implementação, talvez um gargalo seja transformar a implementação para algo prático, né, Jorge? O que você pensa sobre isso? Ele falou de 500 startups, né? 2 foram selecionadas, já estão em estágio para escalar. Como transformar a inovação para a prática, para a execução? Eu acho que, acima de tudo, tem que identificar, né? Eu acho que, como o Vitor pontuou bem, né? Partir de um problema muito claro, definido, e realmente, né, buscando aí no mercado relacionamento com startups. A seleção é grande, né? A peneira sobram poucas, e depois disso acho que o processo realmente é testar. É desenvolver piloto, desenvolver POC, enfim. É uma coisa que leva tempo, mas que pode trazer bons resultados aí para a empresa. Acho que vocês estão vendo aí na nossa plataforma uma enquete, participem da nossa enquete, é bacana para nós, para vocês também, a gente tem depois um retorno desse material. Mais uma pergunta do Guilherme, eu acho que a gente já até falou disso, Gil, talvez você possa concluir comigo, que na verdade não tem tamanho de empresa para inovar, né? Tem empresa que já nasce inovadora, empresas pequenas, a Nestlé é uma empresa bem grande, mas o Guilherme pergunta, quem puxa a inovação? A liderança? Na verdade, a liderança ela tem que criar um ambiente onde as boas ideias possam surgir. Antes da inovação, tem um conceito da curiosidade, que leva à criatividade, que leva à inovação. Então, nós estamos despertando no nosso
né, no nosso público interno, o prazer da curiosidade, o prazer da discordância, dos debates das ideias. E você falou muito acertadamente que não existe tamanho para inovar, né? Eu acho que a Nestlé tem um super case bacana, que já viu o museu deles, né, de ter uma mãe que mandou uma cartinha para a Nestlé e muitos anos depois a filha, né, que virou mãe também, mandou um e-mail. Então acho que é essa jornada que a gente tem que fazer com as pessoas, que é muito importante, e não tem tamanho. No final, nas barricadas da Revolução Francesa, se falava assim: tudo que não é novo é pernicioso. Parece que foi falado nesses dias, né, atuais. Mas também nas barricadas falavam: audácia, mais audácia, sempre audácia. Eu acho que chegou o momento de também pensar em inovação, porque só a eficiência produtiva e a eficiência financeira não está fechando as contas de empresas de nenhum tamanho. Precisa ter também a tríade da eficiência e da inovação. Legal, eu queria até perguntar para o Jorge, para ele contar para a gente um pouco como é que nasceu a ideia do State, como é que o State funciona, que acho que tem a ver com esse nosso papo, que é esses gargalos, né, do desenvolvimento da inovação, que talvez o State veio ajudar como é que eu vou dizer, ajudar a superar esse desafio. Perfeito. O State, um dos motivadores, né, a gente começou o projeto ali em 2017, né, e por estarmos, né, em um galpão industrial que nós reformamos e transformamos o uso industrial no uso de escritórios alto padrão, nesse conceito a gente tem um ambiente que a gente não tem nenhuma limitação do que a gente pode fazer lá dentro, né. Então, quando a gente começou com uma visão de criar um hub de inovação, o nosso foco sempre foi: vamos focar, né, naquilo, em hardware, né, focar na inovação que não é simplesmente a inovação digital, que é a inovação que está mais popularmente conhecida, mais presente conosco hoje, né, e mais que as empresas estão buscando, né, porque também a gente acredita que quando a gente começou o projeto do State, já tinham grandes hubs de inovação em São Paulo, né, a gente está falando do Cubo do Itaú, Inovabrad do Bradesco, o campus do Google, todos eles desenvolvendo um excelente trabalho, né, conectando startups com grandes empresas, mas a maioria dessas startups de software, né, digital. E o objetivo do State foi criar um lugar, né, um ambiente que a gente pudesse suportar as startups, a inovação e novos projetos relacionados à inovação para a indústria, né, onde a gente está falando muitas vezes de hardware, né, de tecnologia que não é simplesmente o algoritmo, né, tem a molécula envolvida. E da mesma forma também biotecnologia, é um outro tema aí que a gente trabalha bastante no State. Então, nosso objetivo como hub de inovação é realmente, né, ser um lugar que abrace, né, as startups, né, e grandes empresas que estão desenvolvendo projetos que vão além realmente da inovação baseada em software. Acho que a biotecnologia ganhou, né, um destaque nos últimos meses, e falta para o Brasil recurso ainda, falta infraestrutura para essa área, para esse desenvolvimento de inovação nessa área científica. O tema, na minha visão, o tema biotecnologia é muito interessante. A gente tem um potencial gigantesco no Brasil a ser explorado, né? Primeiro, que a gente tem a maior reserva, né, de biodiversidade do mundo, né? E segundo, nós somos 17, né, em produção de pesquisa, né, científica, né, em papers, 17, mas nós somos 60º no ranking de inovação, né? Então, isso a gente identifica que existe, né? A gente faz muita pesquisa, produz muito paper que fica na gaveta dentro de universidade, não vai ao mercado, não vira produto, não vira nota fiscal, né? Então, e uma das razões para isso, eu acredito que é falta de infraestrutura, né? A gente tem uma pesquisa muito boa do IPEA de 2018, que fez uma análise da infraestrutura laboratorial no Brasil. Nós temos apenas 10 laboratórios considerados de alta infraestrutura, e vários outros menores e tudo mais. Nos falta infraestrutura pelo seguinte: a gente tem realmente, está se desenvolvendo o que a gente chama do empreendedorismo de base científica, né? A gente fala muito de startup hoje, digital software, né, de base digital, mas tem também o cientista empreendedor, né? E esse cientista empreendedor, aonde que ele utiliza realmente o laboratório para estar desenvolvendo, né, suas pesquisas e sua startup? Hoje ainda está muito ligado a universidades, que muitas vezes não têm os melhores equipamentos, não conseguem estar repondo, né, trocando. Geralmente é burocrático para se utilizar em universidades, muitas vezes não vai ter horário, não vai ter a máquina que o pesquisador precisa, né? E, além disso, no momento que um pesquisador utiliza o laboratório de uma universidade, ele automaticamente já está dando em torno de pelo menos 1/3 da propriedade intelectual que sai dali para a universidade, né? Olhando num conceito de startup, é basicamente falar que o empreendedor ele já nasce dando 1/3 do equity, né, da participação do negócio para a universidade, né? Então, assim, a gente acredita que falta muito infraestrutura laboratorial ainda no Brasil, que
quando tivermos, a gente consegue dar um impulso muito grande realmente para muitos cientistas, empreendedores, né, e muitos cientistas que não sabem que são empreendedores, mas que podem se tornarem. Né, então a gente acredita que através de investimento em infraestrutura do laboratório a gente vai conseguir. E é isso que a gente está trabalhando no State. Né, a gente está criando uma espécie de um coworking de máquinas, né, de laboratórios de ciência, né, para atender startups de biotecnologia, principalmente em estágios iniciais. Mas vai ser um modelo como um coworking, onde a pessoa reserva o dia por um aplicativo, sem burocracia, paga pelo uso e o laboratório não fica com propriedade intelectual nem nada. Né, o empreendedor, o cientista está livre desse equity, né, de deixar. Então a gente acredita que infraestruturas como essa têm um poder muito grande para estar realmente estimulando aí o desenvolvimento, né, de mais negócios, né, da indústria de biotecnologia no Brasil, que a gente tem um potencial realmente muito grande a ser explorado. Esse ecossistema é muito interessante, a gente já vai voltar nesse tema, mas antes tem uma pergunta aqui que chegou também da nossa audiência, que é do Luiz Felipe Cruz. A pergunta dele é para o André, do Giga Atacado. O que ele quer saber? Em relação às médias empresas, o que você acha melhor? Participar de marketplaces para alavancar as vendas ou focar em apenas uma plataforma? Olha, eu diria que as duas coisas. Tudo depende de quão madura está a empresa. Quando você vai no marketplace, quando você entra no marketplace de outra estrutura, você não tem a necessidade de criar a sua própria solução. Você não tem necessidade de colocar o seu e-commerce de pé. Isso pode acelerar o tempo que você vai para o mercado. Por outro lado, você está usando a plataforma de uma outra empresa, e aí você não tem tanto domínio sobre os dados, e, bem, se você quer evoluir no comércio eletrônico, nos canais digitais de venda, é importante que você conheça melhor os seus clientes. Esses clientes não são diretamente seus, eles são da plataforma. Então, ter uma plataforma de comércio eletrônico própria também tem seus benefícios. Eu diria que, do meu ponto de vista, começar com o marketplace para aprender e entender a dinâmica de canais digitais e depois investir num canal próprio. Quer dizer que nada é fácil, né, gente? Não tem resposta pronta para todos os negócios. A gente tem falado aqui de modelos de inovação interna, de open innovation, agora de usar marketplaces e também ter uma ferramenta própria. Então, realmente, não tem solução pronta. E temos mais uma pergunta, eu não sei quem pode responder, se podemos continuar com você, André, mas é que o Márcio Teshima, ele pergunta se alguém já teve experiência com Management 3.0 como framework para preparar as empresas para um modelo de inovação ágil. Alguém se sente confortável para ajudar aqui o nosso ouvinte? A base do Management 3.0 é dar voz para todos da empresa, para que todos tenham poder de decisão ou de influência. Isso é bastante interessante. Na prática, requer uma mudança cultural muito, muito importante. E, de certa medida, isso alavanca. E a gente está falando sobre inovação, então deixa eu fazer o link com o nosso tema. Isso consegue alavancar bastante as mudanças culturais necessárias para criar um ambiente interessante para a inovação. Na prática, talvez seja um pouco complexo, a gente falou bastante sobre isso, acho que foi Gil que citou algumas coisas sobre a questão do chefe super-herói. A gente tem as estruturas muito hierarquizadas, as empresas são muito hierarquizadas. Fazer com que seja horizontal é uma mudança cultural importante. Então, várias empresas fazem isso na prática, mas não é uma mudança trivial. Lá, está respondido então. E mais uma pergunta. Desculpa, se eu puder complementar com um ponto que eu acho bem interessante também. A gente fez um exemplo muito prático de trabalho com squads, em que a gente uniu vários níveis dentro da empresa, em squads distintos, de acordo com as áreas de negócio que nós tínhamos, e envolvendo desde vice-presidente até analistas dentro do mesmo grupo e discutindo de igual para igual. E uma dica que eu vejo que é muito importante é a gente não se focar apenas as pessoas de dentro do escritório. Se você tem a equipe de campo, de vendas, traz as pessoas que têm a vivência
Se você tem stakeholders que são importantes, como alguns consumidores ou alguns profissionais de saúde, tragam eles, por exemplo, para conseguir ajudar a ter essas discussões, porque essas pessoas sabem de fato quais são as dores, quais são os problemas, às vezes a gente fica de olhos fechados, né, sem saber o que está do lado de fora, mas como ele comentou, é bem importante essa questão de gerar essa discussão em rede, que fica muito mais rico, e às vezes surgem pontos que não estavam previstos. A riqueza é a diversidade de pontos de vista e de experiência, né? Sim, perfeito. Muito bom. Agora o Nilson mandou uma pergunta também, acho que para o Irineu, que ele quer saber o seguinte: dentro de uma loja, de um varejista, de um supermercado, que soluções jogam a favor da tal experiência do consumidor? Muito tem falado da experiência do consumidor, mas o que é isso? O André já comentou um pouco da fila lá no Giga, né? O que o Irineu poderia comentar sobre a expectativa da experiência do consumidor no varejo, que a inovação ou a tecnologia pode ajudar? A nossa visão, Débora, ela se resume no seguinte: entendemos que a experiência do consumidor começa dentro da loja, né? Então, se um consumidor chega e não encontra um determinado produto, ele se frustra. A loja pode perder a venda de outros produtos porque ela está presente. Então, nós começamos a fazer um processo exatamente para melhorar a experiência do consumidor, mas começamos a fazer um processo onde verificamos a ruptura, se as rupturas não existem e se elas estão sendo atendidas. Ou seja, todos os produtos são verificados, são examinados fisicamente para ver se eles estão presentes na loja através de mobiles e através de sistema online. Então, quando um cliente entra na loja e encontra de uma forma rápida todos os produtos que ela precisa, e se ela sai, encontra uma forma de atendimento muito rápida também, ela se sente feliz e ela volta. Então, quer dizer, na experiência do consumidor, a gente tem contado pela movimentação física da loja, o tratamento físico da loja, a não falta de produtos dentro da loja e o atendimento rápido. Então, isso que a gente tem feito. No seguinte, hoje, né, com a pandemia, se expandiu muito essas ferramentas de entrega também. Então, o desenvolvimento de uma ferramenta de retaguarda também, para que possa ser entregue aquilo que o cliente pediu, né? E não aqueles produtos que eu falei invertidos, também a gente está fazendo essa solução para atender nesse sentido. Temos visto também que na fila, você falou de fila, né? Uhum. Na fila existem processos hoje que são totalmente automatizados, ou seja, também faz por captura de imagem, você só coloca o produto numa esteira, ela já sai lá do outro lado, pronto, então economiza o que você leva 6 segundos para passar um produto, você passa em menos de 1 segundo por esse equipamento. Então, quer dizer, existe uma série de vantagens aí que está sendo feita para atender o consumidor. A experiência do consumidor melhora muito, né? Chegou mais uma pergunta aqui, Gil, vamos ver se você consegue nos ajudar, que é sobre o impacto do Pix, né, dessa nova forma de pagamentos, e também, se você quiser contribuir um pouco para essa pergunta anterior, da experiência no varejo, né, a tecnologia como aliada da experiência do consumidor no varejo. Deixa eu começar pela experiência do varejo. Uhum. Hoje, com todos os seus problemas que a China tem, mas eu acho que a gente tem que olhar só o lado que é inovador, né? Eles têm o conceito ali do BAT, que seria o morcego, né? Que é a Baidu, a Alibaba e a Tencent, mudando completamente como as pessoas vão consumir, como elas vão realmente comprar, né? Visto isso, veja também o que eles estão chamando o governo chinês, né, da nova rota da seda chinesa, onde eles estão criando ali em mais de 100 países grandes rodovias de 5G e já criando zonas livres de e-commerce. Então, a gente está vivendo uma nova era do comércio mundial, né, que coloca até em risco sobre os conceitos de que foram discutidos no final da Segunda Guerra Mundial de Bretton Woods, que é o conceito que normatizou sobre PIB, sobre propriedade intelectual, sobre uma série de fatores. Levando a isso também, nós já temos, por exemplo, se você for na Argentina hoje, você tem uma bancarização que antes eram
bancos brasileiros, vindo através dos 3 maiores bancos da China. Então, o Pix, eu não posso entrar aqui no processo técnico, porque eu ainda não consegui analisar, mas eu estou muito curioso, porque essa grande guerra está acontecendo de algo que é uma destruição criativa do seu negócio, porque que os grandes bancos estão investindo tanto que você faça o cadastro. Eu já tenho alguns pontos, mas o que acontece? No mundo que a gente está vivendo, a economia do intangível, não era viável que você esperasse 2 dias para cair um DOC, 3 dias para cair um outro pagamento. E aí o mundo está no que nós chamamos dessa economia do intangível, totalmente híbrida, totalmente imediatista. Eu acho que o Pix é um pouco dessa resposta. O que me preocupa é que o banco central agora vai ter que ser um banco também de tecnologia. E aí a nossa pergunta é, será que não vai sofrer da síndrome do pato? Porque o pato ele voa, nada e anda e não faz nada direitinho. E aí agora, além de todo o trabalho que o Banco Central já tem, agora vai ser uma empresa de tecnologia, porque o Pix vai ter que transitar por lá também. Então são dúvidas, sou um técnico otimista racional, mas muito crítico em alguns aspectos. Bacana. Apareceu mais uma pergunta aqui, acho que já falamos desse tema, mas vou dar a oportunidade do Jorge explicar um pouco melhor. Na sua visão, uma pequena empresa, ela começa tentando desenvolver dentro de casa ou ela já deve partir logo para um Open Innovation, para um modelo de inovação aberta? Aqui, bom, como eu falei no início, eu acho que cada caso é um caso, né? Eu acho que a gente não tem que matar um modelo do tipo, a inovação dentro de casa não existe, não funciona, porque vai depender da empresa, né? Imaginar uma empresa farmacêutica, uma Embraer da vida que não vai desenvolver sua tecnologia dentro de casa, vai continuar desenvolvendo, né? Mas também é importante estar se abrindo, né? Vendo o que está sendo feito no mercado, o que está sendo criado, o que pode ser plugado. Então, no caso de uma pequena empresa, eu acho que uma pequena empresa ela tem a grande vantagem da agilidade, né? Mas eu acho assim fundamental que ela já nasça realmente conectada, né, com o mercado, porque cada vez mais está mais difícil fazer as coisas sozinho, né? Tudo a gente precisa realmente estar colaborando, né, para realmente um negócio dar certo, a gente conseguir ter uma base de consumidores, conseguir entregar o melhor serviço. A gente está vendo cada vez mais a colaboração acontecendo. Então, imaginar ainda uma empresa pequena com uma série de restrições de recursos, seja de talento, financeiro, entre outros, né, eu acho que sim, eu sempre partiria, minha sugestão seria uma empresa pequena, assim, sim, nasça já tentando colaborar com outras no mercado, tentando entender aonde que ela consegue realmente estar suprindo uma carência de uma outra empresa, onde que ela não só ela consiga outras empresas para ajudarem ela no seu processo, mas também onde ela ajuda outras empresas e assim consegue realmente criar, né, um elo. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que a gente está vivendo uma era realmente que a colaboração é fundamental. Então, sim, meu conselho para uma pequena empresa seria já começar realmente com uma visão bastante aberta. Isso já responde, inclusive, uma outra pergunta que é do Herbert, também para o Jorge, falava sobre a inovação aberta, mas ele complementa, em quais segmentos isso é mais propício? E aí uma pergunta minha, quanto tempo leva para a gente criar esse ecossistema da inovação? Né, que é universidades, empresas, né, quanto tempo a gente demanda para criar um ecossistema maduro de inovação? Olha, segundo o Brad Feld, que é um grande influenciador aí, né, acho que no mundo de startups, fundador do Startup Weekend, Techstars, entre outros, ele fala que leva 20 anos, né? Por quê? Porque para a gente entender o que é um ecossistema de inovação, a gente tem vários agentes que compõem esse ecossistema. Né, a gente está falando do empreendedor, né, que cria as startups, a gente está falando do investidor, né, que coloca o capital, a gente está falando de grandes empresas, está falando de ambiente regulatório, está falando de universidades, né, que produzem os talentos. Então, tem muitas peças envolvidas nisso. Acima de tudo, isso leva tempo, né, relacionamento. De todos esses agentes realmente interagirem, criarem relações, isso leva tempo. Outra coisa é, um ecossistema tem que estar presente nele a cultura, né? A cultura de inovação, a cultura empreendedora. Isso é um elemento muito forte. E isso leva tempo, a cultura realmente leva tempo para se formar. Né? E por que 20 anos? Muitas vezes 20 anos é o tempo que a gente tem para ver casos, por exemplo, uma coisa que influencia muito, acho que a cultura, é aquele empreendedor que deu certo e que está hoje investindo, seja como anjo, venture capital, investindo, apoiando outros investidores. Então, esse ciclo do empreendedor que deu certo e volta para ajudar os outros,
é uma coisa que vai criando muito essa cultura no mercado, né? Só que isso a gente leva tempo. A gente tem no Brasil já grandes cases, já tem alguns anos que a gente tem aí unicórnios e tudo mais, e nem falando de unicórnios, mas realmente de empreendedores que já deram certo e estão hoje, né, fomentando bastante o mercado. Mas é uma coisa que, sem dúvida, a formação de um ecossistema maduro leva tempo. Uma outra pergunta interessante aqui, do Wellington, é o seguinte, a gente está falando de um mercado que tem uma tendência do home office, né? Quem gostaria de comentar sobre se é possível criar um ambiente de inovação, de inovar no home office, com as pessoas dispersas? Quem gostaria de fazer essa avaliação? Então, vai sobrar para você, Jorge. O que você acha disso? Bom, é um tema que está muito atual, né? A polarização, né, do home office ou voltar para o escritório, né? E aqui, de novo, eu acho que não tem a fórmula definida, eu acho que cada empresa, cada equipe tem que chegar no seu modelo ideal. Assim como as pessoas são diferentes, as empresas são diferentes. Né, tem pessoas que vão trabalhar muito melhor de casa, tem outras pessoas que sentem muito mais falta de estar realmente interagindo com outros. Quando a gente fala associar isso com o processo de inovação, eu não vejo uma relação tão direta assim, de associar se o home office ou a presença física vai alterar a inovação. Eu vejo muita inovação na empresa como uma questão de cultura, né, de não ter simplesmente só a área de inovação onde está se desenvolvendo esses processos. E sim como a cultura de inovação permeando toda a empresa. E nesse caso é uma questão de cultura. Se a empresa vai conseguir desenvolver uma cultura e criar a integração realmente, a conexão entre as pessoas de uma forma remota, se ela consegue isso 100% remoto, não sei, talvez. Outras, 0% remoto do físico, no modelo tradicional até então, não sei, eu acho que vai depender de cada caso, né? Aqui eu acho que é muito importante realmente a empresa estar aberta, né, e ter realmente uma visão, e ser flexível, né, e ter uma visão híbrida, né, e tentar achar um modelo que às vezes ok, vamos ser home office, mas de vez em quando é importante encontrar o time, né, encontrar um squad, seja para um sprint de trabalho, seja o que for, mas de vez em quando eu diria que periodicamente, pelo menos, eu diria 2 vezes por semana, fazer as equipes se encontrarem, né, eu acho assim, a presença, né, o relacionamento, assim, o encontro físico, eu acho que ainda tem uma série de vantagens do que o remoto, principalmente na questão de relacionamento, né, humano interpessoal. Então, mas eu acredito realmente que cada empresa tem que criar o seu modelo, não existe uma fórmula que esse é o certo, cada um realmente deve chegar e desenvolver a sua cultura e o seu próprio modelo. Vitor. Eu gostaria de dar só uma opiniãozinha, Débora, nesse sentido, claro. Pode ser? Pode. Eu concordo com o Vitor, e eu queria dar até um testemunho, porque na nossa empresa nós estamos home office e passamos a ser home office em 100% desde o início da pandemia, e estamos até agora com uma produtividade altíssima, por incrível que pareça, melhorou a produtividade, e crescemos bastante nesse sentido. E hoje nós chegamos à conclusão, depois de muito estudo, de que vamos voltar da forma híbrida, exatamente como o Vitor falou. Ou seja, a parte da equipe estará presente, parte da equipe estará home office intercalado, sendo que toda a equipe deverá se encontrar pelo menos uma vez por mês inteira, né? E semanalmente as equipes serão equilibradas. Então, esse é o processo que a gente descobriu que funciona. Muito legal. A gente já está partindo aqui para os minutos finais, infelizmente, mas antes das considerações finais, uma última pergunta da nossa audiência, que é para o Vitor, que é o seguinte, Vitor, quando uma indústria parte para um marketplace, para uma venda direta, como é que fica a relação com os seus distribuidores, né, com o varejo? Isso também é uma inovação? O que você gostaria de comentar? Sim, dentro da Nestlé, por exemplo, a gente tem a presença da nossa própria loja online e a gente tem a presença dentro de e-retailers, dentro de marketplaces, dentro de apps. Eu acho que cada vez mais é comum a todos a gente ver que o consumidor, e o shopper, ele tá em diversos canais. E é importante com que nós estejamos disponíveis
para ir, muitas vezes, onde ele está acostumado a comprar. A gente fala que tem uma brincadeira muito grande entre pessoal corporativo, que muitas vezes a gente quer que o consumidor vá exatamente onde nós queremos, e muitas vezes é o contrário, é importante nós estarmos aonde eles estão e tornar a jornada dele, que ele já tem os hábitos e tudo mais, com a inclusão de nossos produtos ou nossos serviços dentro dessa rotina. E sim, para mim, é todo formato que ajude o consumidor, não só em produto. A gente tem muita empresa que hoje fala muito de inovação e fica focando em produto, mas focar em serviço é extremamente importante. Os meninos colocaram aqui acho que um sharing de informação importantíssimo, que é o que pode melhorar essa user experience, o que pode facilitar a vida desse consumidor. E muito disso vem em rotas de mercado, canais de compra, e além de outros vários serviços que aí rende outro dia inteiro para a gente ficar conversando sobre inovação em serviços além de produtos. Sim, a gente acho que falou disso aqui hoje, né? Que a inovação não é desenvolver um robô ou criar um foguete apenas, né? A inovação também é de processos, é de serviços. E aí eu já vou partir aqui para as considerações finais. Eu vou pedir para o Gil fazer uma consideração final sobre isso, sobre essa inovação que não é apenas de produto, como o Vitor acabou de comentar. E aí, como a gente já está partindo para as considerações finais de cada um dos nossos convidados, eu vou pedir para que vocês abram a câmera, né? Para que a gente possa fazer esse encerramento todos juntos. Então, vamos começar com você, Gil, sobre a inovação em serviços, em processos, não só na área de tecnologia e produto, né? Primeiro que foi uma honra estar aqui, agradecer a GS1, a todos os meus queridos amigos aqui que estão, prazer compartilhar com vocês. Desculpa se a minha rede caiu, porque eu estou no interior de Santa Catarina, as viagens já voltaram, até fiquei com frio na barriga ontem, porque eu peguei o avião, né? Que o próximo encontro a gente possa fazer pessoalmente. Claro. Eu queria pegar sobre um ponto, e sem o aspecto de julgamento, mas eu acho que na nossa discussão de inovação, de home office, tem um pano de fundo da inovação, que é todo país que se tornou inovador, ele resolveu antes uma pandemia muito séria, e que é uma pandemia global que se chama corrupção. A gente, hoje, por exemplo, a capa de um grande jornal do estado que eu moro, o estado de São Paulo, né, o Estadão, é sobre o número de processos que entraram na justiça em relação ao home office. Qual o problema? Eu concordo com o Irineu sobre o mundo híbrido, mas a liberdade e a linha entre a liberdade e a libertinagem é uma linha muito tênue. E talvez a gente vai precisar fazer um choque sobre o que enfim, a honestidade nesse século XXI. Eu acho que a gente precisa levar um pouco desse ponto, porque, por exemplo, a Coreia do Sul só se tornou um dos países mais inovadores do mundo depois, infelizmente, das guerras civis, né, das guerras entre as Coreias. A China, depois do massacre da Paz Celestial. Não acho que a gente vai ter nenhum massacre, nenhuma guerra civil, mas a gente precisa ter um impacto sobre as nossas decisões, sobre como a gente vai curar isso, né? Não estou aqui julgando nenhuma empresa, só colocando os fatos, mas, na minha opinião, a Embraer ela perdeu muito da inovação quando, há pouquíssimos anos atrás, ela teve que pagar alguns milhões de dólares, mais de 300 milhões, até onde eu acompanhei, sobre processos de corrupção. Então, eu acho que é o momento da gente mostrar nossa inovação, mas, ao mesmo tempo, da gente curar essa pandemia, que é o grande freio, na minha opinião, muito mais do que a falta de mão de obra, mas a falta do nosso preparo intelectual para o século XXI, que ou o mundo será de todos ou não será de ninguém. Bacana, obrigada, Gil, foi ótimo tê-lo conosco. Vamos agora para o André. Além da Gigatech, André, suas considerações finais, e o que vem de novidade por aí? Você pode adiantar alguma coisa para a gente? Sim, posso sim. A gente está preparando o nosso próprio marketplace. A ideia é ter um marketplace próprio do Giga, em que a gente agregue sellers do mesmo segmento, para que a gente consiga ter uma abrangência nacional. Isso deve estar pronto no primeiro trimestre do ano que vem. Então, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente tem novidades interessantes. É um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer falar um pouco sobre inovação. A inovação, para mim, é uma coisa que me encanta. A ideia de resolver da forma mais simples possível um problema é o que me trouxe até aqui, profissionalmente e pessoalmente. Então, isso é interessante. Pensando um pouco na indústria onde eu estou inserido,
no varejo existe uma mudança muito grande das expectativas dos clientes, os consumidores têm evoluído talvez muito mais rápido do que a grande maioria dos varejos conseguem acompanhar. Então, eu queria incentivar aos líderes de varejo que busquem, de alguma forma, se inserir nos ecossistemas de inovação, buscar fazer inovação ou interna ou através de parcerias, porque se vocês não se movimentarem, vai ser muito difícil acompanhar as expectativas dos clientes e frustrar um cliente é muito complexo, ele deixa de comprar com você e essa é toda a mágica do nosso negócio. Muito obrigada, foi ótima a sua participação. Irineu, você quer emendar e fazer suas considerações finais também, em cima do que o André comentou agora? Bom, primeiro gostaria de agradecer, né, a GS1 por poder estar participando, agradecer a esse grupo maravilhoso aí que eu não conhecia, foi um prazer conhecê-los, e dizer que na minha experiência de vida, eu falei no início que eu estava desde 70, né, que eu trabalho com tecnologia, e pude ver um crescimento assim fantástico, mas eu nunca vi uma velocidade tão grande quanto agora. Né? Neste momento aqui em que vivemos, tudo está mudando, não tem jeito. Tudo saiu do lugar. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, temos que nos adaptar, não tem saída. Essa é a minha mensagem. Obrigada, Irineu. Um prazer essa parceria da GS1 com a GIC Brasil. Vitor, suas considerações finais? Queria agradecer. Vamos lá? Acho que está sem o áudio. Foi agora? Agora sim. Perfeito. Então, queria agradecer todas as contribuições que foram feitas. Acho que o fato da gente já estar aqui junto, né, trocando informações e a audiência conectada já é uma forma de se inovar. A gente está aqui justamente em rede com esse propósito. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelos aprendizados. E um recado que eu queria deixar aqui, a gente falou muito sobre formas, teorias de inovação, alguns exemplos práticos. E muita gente que está assistindo a gente deve estar falando, poxa, complexo, né? A gente tem que ir desde cultura e tudo mais. E às vezes a pessoa fala, não, acho que a gente acaba protelando isso daí. Então a grande dica que eu deixo não precisa ter o mundo perfeito para começar a inovar. Pode começar a inovar pequeno. Provavelmente dentro da nossa equipe, nós líderes, gestores, temos sempre aquela pessoa que tem os atributos que a gente fala de habilidades, que é a questão de, sim, ser inovador, mas tem a questão da coragem e também a questão da humildade. Comece por esse núcleo, comece por essa equipe, traga desafios e estimule essa pessoa a buscar junto com a equipe dela algumas soluções. Isso se provado, aí você expande para o restante da organização. Então, nunca é tarde para começar, mas é uma corrida longa, que em alguns casos já virou um triatlon, então a gente tem que sair nadando, pedalando e correndo muito rápido para alcançar o mercado. Ótimo, obrigada. Ótimo mesmo a sua conclusão. Agora, o Jorge, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, meu companheiro no estúdio. E dentro do que o André falou, eu acho que a experiência que você tem na sua carreira de um coworking, né, e também depois com inovação, e que agora se traduziu nesse espaço novo, o State, acho que tem um pouco a ver com o que o André, do que o Vitor comentou com a gente, né? Bom, em primeiro lugar, também agradecer a GS1, a todos que participaram aqui nessa conversa. Foi um prazer participar também. Pegando aí o gancho do Vitor, o que eu vejo, né, e qual que seria a minha dica? Né, a empresa olhar realmente inovação como um mindset, né, como uma cultura, e não simplesmente como a área de inovação. Né? Na minha visão, a área de inovação das empresas tende a acabar no momento que se vira cultura. Né, e quanto mais a empresa grande a gente compara, né, com startup, né, para tentar aprender um pouco com elas, a gente pode observar, eu não conheço nenhuma startup que tenha área, departamento de inovação. Eu, particularmente, não conheço. Né? E eu acho que é esse o caminho também que a empresa deve buscar, né? Que a inovação seja algo cultural, presente em qualquer área, na cabeça de qualquer pessoa dentro da empresa. Né? E só pegando um gancho, né, falando um pouquinho do State, recentemente a gente lançou uma plataforma de desafios exatamente para abrir
para empresas, né, para que qualquer área da empresa possa lançar um desafio. Pode ser um desafio de uma área de recursos humanos, de uma área financeira, enfim, seja lá qual for a área, ele pode cadastrar um desafio diretamente na plataforma, né? Não precisa encaminhar para a área de inovação para ver o que a área de inovação que vai dar seguimento naquilo. Então, acho que a minha dica seria essa, né? Realmente olhar a inovação como, né, como desenvolvimento de um mindset, de uma cultura dentro da empresa. Acho que esse deve ser o objetivo. Ok. André, Gil, Irineu, Jorge e Vitor, super obrigado pela participação de vocês. Acho que a gente tinha aqui ainda perguntas da audiência que eu não consegui responder todas. Talvez a gente possa encaminhar para vocês e depois também devolver para a audiência. Obrigada por você que nos acompanhou, fez as suas perguntas. Você pode participar também, mais uma vez, da nossa enquete, que está aparecendo aí na plataforma para vocês. Enquanto isso, eu queria agradecer mais uma vez a parceria da GIC Brasil, que junto com a GS1 viabilizou o evento de hoje, e os apoiadores desse evento, que é a Acorde, a Verser, a Active ID, e os parceiros, a Agência Beato, a Total Links e a De Freire Comunicação e Negócios. Então, não percam as próximas edições do evento Conexão Tech, o evento digital da GS1. O próximo será no dia 10 de novembro, e o tema será Empresas que nadam na tecnologia. Você vai precisar fazer a inscrição novamente. A inscrição de hoje não vale para o próximo. Então, fique atento nas redes sociais da GS1 Brasil e faça a sua inscrição, então, para a próxima edição do Conexão Tech, que vai acontecer no dia 10 de novembro. Muito obrigada e até a próxima. A GIC é uma empresa de inovação e tecnologia para o varejo alimentar. Trabalhamos para melhorar a experiência do consumidor. Desenvolvemos soluções avançadas para a automação do varejo. A GIC vai ao futuro e traz o que o varejo precisa hoje.